mas que nós não concluímos. Amém. Amém? Tudo certo aí, doutor Jesus? Está carregando? Tá. Queridos, vamos abrir. Tem água aqui, quem quiser água pode pegar aqui, viu? Garganta não está muito boa, mas me ajudem aí. Capítulo 6 de João. Versículo 53 a 55. João 6, versículo 53 ao 55. Nos diz a palavra de Deus. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é aliança de sangue, não é? Deus fez com Abraão, como nós vimos no domingo, e hoje a gente vai estender um pouco mais esse assunto, a fim de que a gente entenda dentro de um contexto do plano redentor de Deus através de Jesus. Amém, queridos? Amém. Para entendermos o plano da redenção feito por Deus, é importante saber que a Bíblia é composta de duas alianças, dos pactos, chamados de Antigo e Novo Testamento. Todos os tratos de Deus com a raça humana giraram em torno desses dois testamentos. Todo o plano de Deus apoia-se neles. Deus estabeleceu a primeira aliança com Abraão e a segunda com Jesus. Dentro dessas questões de aliança, eu falei domingo das várias alianças que existiram, mas que as principais de Deus, a primeira, não é? Que a primeira principal, porque todas foram importantes, mas a aliança de Deus com Abraão estabelece o nascimento de uma nação eleita por Deus para ser o seu povo particular e exclusivo. Para que, por meio desta nação, Deus trouxesse à existência o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o nosso Redentor. A palavra testamento significa aliança. E a palavra aliança deriva de um verbo que significa cortar, sugerindo assim uma incisão da qual sai o sangue. E o apóstolo Paulo, na primeira carta
aos Coríntios, que todos os meses nós lemos esse texto. Domingo mesmo esse texto vai ser lido, que é culto de Santa Ceia, e nós sempre lemos esse texto de 1 Coríntios 11 e 23. 11 e 23, até o versículo 26 da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então você aí, nesse texto de Coríntios, você já pode entender o que Jesus diz em João 6, 53 a 55, quando ele diz que aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, esse não tem parte comigo, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então Jesus estava falando de comunhão, estava falando que ele era o pão da vida, que ele era a fonte de vida e que o seu corpo, que iria ser crucificado, certo? Seu sangue derramado seria o símbolo de uma nova aliança. É tanto que ele diz aqui, no versículo 25: semelhantemente, depois de cear, depois de ter comido o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, Jesus estabelece agora o novo, a nova aliança, de onde vem também o Novo Testamento, que é a manifestação de Deus por meio de Jesus. Filipenses 2, verso 1 a 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, quando o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus, trazendo vida, salvação, trazendo o ministério da reconciliação e não lhes imputando os nossos pecados. Deus estava em Cristo trazendo salvação ao homem. Então, quando fala de aliança, fala de corte, de uma incisão, da onde sai o sangue. E Jesus, ele não fez apenas um pequeno corte, uma incisão no seu corpo. O corpo de Jesus foi rasgado literalmente, esmagado, como diz o profeta Isaías. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E diante disso, meus queridos, a gente entende que esta nova aliança trazida por Deus através de Jesus tinha um único propósito: tomar de volta aquilo que foi perdido, restaurar, resgatar, redimir de volta aquilo que havia sido perdido por causa do pecado. Capítulo 5, verso 12 do livro do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Escuta o que a palavra de Deus diz. Romanos 5 e 12. Pelo que,
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Não é? Satanás roubou de Deus a raça humana por meio da desobediência do homem. Satanás seduziu, enganou o homem, levando a queda e tirou dele a autoridade da vida eterna, pois o mesmo dependia da obediência a Deus e os frutos do jardim para viver eternamente. Se o homem não obedecesse a Deus, automaticamente ele perderia a comunhão. E o sentido de morte, quando Deus diz, não coma do fruto, não era o fruto que ia matar, era a atitude do homem em desobedecer. Então, quando ele come do fruto, ele percebe que não morreu. Ele não morreu automaticamente, porque Deus disse, no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Mas a morte que estava sendo dita por Deus era a morte espiritual. E a morte espiritual significa separação de Deus. E o primeiro homem que sentiu o peso da morte espiritual foi Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele grita, ele exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas, te afastas de mim? Jesus sentiu literalmente sobre si o peso do inferno, o peso da dor, o peso da condenação sobre o seu corpo. Ele recebeu no corpo o que era para o que era para nós, o que era para o mundo receber, Cristo Jesus recebeu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele tomou a condenação. Aleluia, Deus. Tomou sobre ele. Aleluia. A dor terrível da morte e do inferno, ele sentiu. Não foi uma teoria, ele sentiu literalmente a dor do inferno e da morte no seu corpo. Por isso que quando Jesus morre, ele não vai ao céu, ele desce ao inferno. Como diz Efésios 4:8, ele desceu até lá para proclamar, para mostrar aos que estavam no inferno. Eu vim aqui dizer a vocês que eu venci o inferno. Eu venci a morte. Por isso que a Escritura diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno. A autoridade da vida, a autoridade de existência e da existência. Jesus toma a chave, ressuscita, e quando ele ressuscita, irmãos, houve tremor, houve um abalo da terra, a pedra do túmulo foi removida. Glória a Deus. E na sua ressurreição, ele declara, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Porque ele tinha a necessidade de exclamar isso, porque o homem entregou esse poder, essa autoridade nas mãos de Satanás quando pecou. A Bíblia ela é muito clara. Satanás seduziu e enganou o homem, levando a queda, e tirou dele a autoridade da vida eterna, pois o mesmo dependia
meio da obediência a Deus e os frutos do jardim para viver eternamente. Quando ele peca, ele dá isso a Satanás. É tanto que quando Adão pecou, Deus coloca na entrada que dava acesso à árvore da vida, 3, 22 a 24 do livro de Gênesis, para que o homem não se apossasse do fruto da árvore da vida, comesse do fruto e permanecesse vivo, só que em estado de pecado, vivesse eternamente em estado de pecado. Como resultado do pecado, a raça humana se tornou prisioneira das trevas. Adão e Eva, que haviam recebido a própria vida de Deus, a vida eterna, eram agora membros da família de Satanás. Quando pecaram, eles passaram da luz As trevas. Veja Romanos, capítulo 6, verso 16. Diz a palavra de Deus: não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos oferecerdes para lhes obedecer. Então, a partir do momento que o homem obedece à voz do pecado, ele se torna escravo do pecado. O evangelista João, no capítulo 8, verso 32 ao 36, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Não é? Ele veio libertar a todo o homem que queira ser liberto, porque tem pessoas que não querem. Você sabia que tem pessoas que você fala o evangelho, você prega o evangelho, a pessoa sabe que está errado, sabe que vai morrer, sabe que vai para o inferno, mas resiste a Deus. Está na hora. Não é agora não. Quando vai ser a hora? Deus sabe, Deus não sabe não, é você que sabe. Quando Deus tocar no coração. Deus não vai tocar nunca no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a palavra de Deus ela está sendo ministrada, a palavra de Deus, ela tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito de vida, ela foi produzida pelo Espírito Santo. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada na sua ortodoxia, dentro dos fundamentos de uma fé genuína em Deus, Deus está falando a todo homem pela sua palavra. Aleluia. É o Logos de Deus. A palavra quer dizer Logos. Ela é Logos porque é a palavra falada, é Rema porque é a palavra revelada, é quando a palavra é ministrada e a pessoa que está ouvindo a palavra se identifica com aquilo que está sendo falado. Poxa, essa palavra é comigo, essa palavra é para mim. Parece até que contaram a minha vida para o pastor, parece até que contaram a vida para o pregador, para o mensageiro, mas não é que contaram, é porque a palavra de Deus, ela realmente mostra quem é Deus e quem somos nós, e a situação em que se encontra o homem que está longe de Deus. Está revelado na palavra, não tem como fugirmos disso. E, como a gente leu aqui, que as pessoas que se submetem a obedecer aquilo ou aqueles, ou se tornar servo daquilo que lhe é oferecido, se torna escravo do pecado, como lemos em Romanos 6 e 16. O apóstolo João, vamos lá, primeira carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 5 ao 8, diz a palavra de Deus: e bem sabeis que ele se manifestou
tirar os nossos pecados. Quem se manifestou para tirar os nossos pecados? Jesus. E nele não há pecado. No final. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha, todo aquele que permanece nele, nele quem? Jesus. Não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é O diabo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Porque o diabo peca desde para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus veio para destruir o pecado que está em mim e em você. Aleluia. E nos tornar aceitáveis diante de Deus. Porque não há nenhum mérito, nem em mim, nem em você, nem em nós, nem em nenhum ser humano, o qual Deus nos aceite. Ele nos recebe por causa de Jesus. 1:12 do Evangelho de João, ele diz: mas todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós não tínhamos, Jesus nos deu. Quando Deus criou Adão, deu-lhe autoridade para governar, reinar sobre tudo o que ele havia criado. Gênesis 1, 27, 28. Deus deu a ele o poder, o controle de dominar, de administrar, de conduzir o mundo. É tanto que a Bíblia diz que Deus fez a terra e deu aos filhos dos homens para que ele governasse, administrasse. Salmo 112, verso 2. Poder de governar, de governo. Enquanto Adão teve comunhão com Deus e obedeceu os seus mandamentos, ele manteve sua autoridade. No momento em que Adão pecou, ele cedeu a sua autoridade ao diabo. E Satanás tornou-se o Deus do atual sistema mundial. Deus havia ordenado a Adão que ele dominasse a terra, assim como ele fazia no céu. E um exemplo disso é a oração de Jesus. Pai, que estais santificado, venha a nós e seja feita aqui na terra como era do céu. Ou seja, Deus estava dizendo, a cultura do meu reino, ela tem que ser estabelecida na terra, através de Cristo, e depois de Cristo, através da sua igreja. Diga, através de mim. Através de mim. Deus havia dado a Adão, ordenado a Adão que ele dominasse a terra, assim como Deus o fazia nos céus. E em consequência disso, irmãos, quando Jesus nos ensinou sobre a oração do Pai Nosso, ele quis estabelecer isso em mim, isso em você, isso em nós, a fim de que nós, como filhos de Deus, que agora o somos, por causa de Cristo, nós estabelecêssemos o comportamento de Deus aqui na terra. A conduta, o trato, o procedimento, como a gente leu em 1 João. A gente acabou de ler aqui, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu, não conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive praticando a justiça, praticando o que é correto, como diz Isaías 58, verso 1 a 11. Quando a nação de Israel jejuava, orava, se rasgava, vestia panos de saco e cinza, e ia orar, ia clamar, ia buscar a Deus. E Deus, olha, silêncio, calado, não dava um pio. Aí o povo começou a dizer, Deus,
Porque nós oramos, jejuamos, e tu não dizes nada. Porque nós clamamos e o Senhor não responde. Aí Deus disse: é esse tipo de sacrifício, de jejum, que vocês chamam oferta agradável a mim? É isso? Aí Deus diz a ele: não é esse tipo de jejum que quero. Vós jejuais, mas oprimis o pobre. Vós jejuais, se rasgais, vai para a cinza, vai para o saco, aquelas roupas velhas e rasgadas para demonstrar humilhação. No entanto, vocês praticam injustiça com o pobre, com o necessitado, com as viúvas e assim sucessivamente. Aí Deus diz: não é esse o jejum que eu quero que vocês façam? Que sejam justos, que soltem as ligaduras da impiedade, que socorra o aflito, o oprimido, o desterrado, que abençoe aqueles que são necessitados. Não adianta jejuar, orar, porque essa oração será abominação a Deus. Sem santificação, nenhum ser vivo da terra verá o Senhor. Não adianta, irmãos, coloque na cabeça de vocês, vir ao templo, se não tiver um compromisso real com o que a palavra de Deus ensina. Não adianta. Porque na volta gloriosa de Jesus, que eu creio na volta de Jesus, há muitas denominações, líderes e pastores que não acreditam que Jesus vai voltar mais. Você sabia disso? Deus. Não acreditam. E o que vai acontecer para eles? Ele vai ficar. Ele não crê, o problema dele. Não tem saída. A Bíblia diz que Deus não mente. Capítulo 1, verso 2 de Tito. Capítulo 6, verso 18 do livro de Hebreus. Deus não mente. Quem mente, irmãos, tem parte com o inimigo. Porque ele é um mentiroso e é pai da mentira. Ninguém precisa fazer negócios mentindo. É melhor você dizer a verdade e perder, do que mentir e ganhar. Esse dinheiro não vai ser bendito. Mas o sistema em qual nós estamos inseridos, mas nós não somos dele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos. Aleluia. A cultura do reino de Deus, ela deve ser impregnada. E isso só acontece através da igreja. Cristo a trouxe e é a igreja que vai fazer essa parte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28 e 19. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cabe a nós. Mas por causa da desobediência de Adão, Satanás tornou-se o Deus deste mundo. A desobediência de Adão deu a chave da vida, da autoridade a Satanás, que tornou-se o Deus deste século, do sistema. 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, que cega, fecha o entendimento das pessoas, veda, para não crer, para não aceitar, para não se submeter ao Evangelho de Jesus. A palavra de Deus diz ainda em 1 de João, capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto. A palavra jaz quer dizer morto. O mundo está morto no maligno. Jesus ensina em João 12, 31. Bora ver? João 12, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. 12 e 31 do Evangelho de João. Jesus diz:
deste mundo. Por quê, irmãos? Quando Jesus veio a este mundo, Satanás estava onde? Na terra. Na terra. Literalmente, Satanás estava na terra. É tanto que ele mesmo, não foi nenhum demôniozinho safado desse que foi tentar Jesus, não. Tranca-rua, Zé Pilintra, Pombagira, não foi nenhum desses, não. Foi o próprio. O próprio. O exemplo disso, lá no Mateus capítulo 4, uma das propostas de Satanás para Jesus foi: todos os reinos deste mundo eu te darei, se tu te prostrar e me adorar. Ele podia dar o que não era dele? O mundo não era dele, não, mas o sistema que ele implantou. Qual sistema? O sistema dele. Qual o sistema de Satanás? Mentira. Engano. O sistema religioso daquela época estava corrompido pelo demônio, por ele mesmo. As pessoas falavam da lei de Deus, falavam de Deus, mas não tinha nada de compromisso com Deus. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes roubavam o seu próprio país, que já estava dominado por outro país, que era Roma. E eles ainda roubavam o seu próprio povo. E João Batista chamava eles de raça de víboras. Jesus chamou ele de sepulcros caiados e de hipócritas. Satanás estava oferecendo a Jesus um sistema corrompido. Jesus disse: não quero. Eu não me dobrarei ao sistema, mesmo que o sistema me mate. E assim aconteceu, mas eu não me dobrarei. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, vocês ainda estão jovens, vão passar por muita coisa. Quantas pessoas que entram em empresas de grande porte, em indústrias, corporações, e que muitos, para crescerem lá dentro, mentem, enganam, maquiam o serviço, denigrem a imagem do outro para crescer em cima do outro. Já trabalhei em empresas que o pessoal fazia questão de botar o outro para trás para ser promovido. Para ser promovido. O mundo vive de status, de aparecer. O cara vai, seja quem for, homem ou mulher, vai para o shopping, está lá sentado numa lanchonete, seja ela qual for o nome, uma lanchonete dessa famosa. Aí senta aí, pega o celular e... Uma garrafa de Coca-Cola. Como se isso fosse... O melhor do mundo. Ele fosse como é que diz? O último amendoim, a última cocada. A última bolacha de pacote, né? Irmãos, nós não precisamos das redes sociais. Eu não quero me tornar um pastor famoso, não tenho vontade disso não. Quem quiser ser famoso, seja. Eu posso me tornar conhecido por aquilo que Deus fez em mim e faz através de mim. Mas esse negócio de estar famoso, quero não tenho essa chamada não, irmão. Quero não. O que eu quero é ser crente. Para morar no céu. Aleluia. Ser fiel. Não que aqueles que estão... que são famosos, que eles estão pecando. Não estou dizendo isso não. Eu não tenho esse desejo. Não tenho. Aí alguém, mas pastor, por que o senhor fez? Criou o canal de mensagens bíblicas no YouTube justamente para isso, para pregar o Evangelho. Para o Evangelho ir aonde eu não vou, onde eu não consigo entrar. As mensagens que estão no canal do YouTube, quem assistir até o fim, vai ouvir a palavra de Deus e vai ser alimentado. Aleluia. Esse é o objetivo. Não é Silvio aparecer. Não, de jeito nenhum. Ou queria eu que todos os dias eu tivesse 50, 100, 200 inscritos no canal e assistissem a palavra, mesmo que até discordasse, mas contanto que ele ouvisse tudinho. Porque no dia do juízo ele não vai dizer: eu não sabia, ninguém me disse nada.
Porque está lá gravado. E quando chegar lá, olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A igreja de Jesus não passará pelo juízo final. O juízo final é para os que são condenados ao lago de fogo e enxofre. A igreja de Cristo passará pelo tribunal de Cristo, aonde iremos receber a recompensa pelo trabalho que fizemos para o Senhor. É diferente. Tribunal de Cristo é para a igreja, onde nós iremos receber os galardões. Aleluia. Glória a Deus. Falou em galardão. Deus está lá, esperando. Entendeu? Olha, irmãos, galardão são patentes que a gente vai receber do outro lado. São patentes. Esse negócio vai estar, não, porque a gente vai estar transformado em corpo de glória. Você não vai ter ninguém feio, não. Tudo bonito, tudo com a roupa só. A Bíblia diz: todos subirão, serão arrebatados, vestidos com vestes brancas. Vai dizer, valeu a pena. Entendeu? Lá não vai ter esse negócio de dor na coluna, dor na perna, ai, ui, né? Pico de papagaio, isso, artrose, artrite, joelho inchado, Aleluia. acabou. Isso aí não vai ter, não. Não é? Então, Jesus veio destronar Satanás deste mundo. Quando Jesus diz: olha, agora é o tempo do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele foi expulso daqui. Quando Jesus morre na cruz, que desce, pega a chave da morte e do inferno, ele perdeu o direito aqui, de estar aqui na terra. E ele foi para onde? Para as potestades do ar. E ele está lá agora nas potestades do ar. Satanás opera aqui na terra através dos seus asseclas, dos demônios que caíram com ele na sua rebelião, que seguem e obedecem a ele. Agora, no arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada, que subir e adentrar os segundos céus, aí o cacete vai cantar. Miguel desce e diz: agora chegou a minha vez, Jeová. O arcanjo Miguel. Vai subir com a gente. Aí ele vai ter, a Bíblia diz: e houve peleja. Lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse, versículo 9 e 10. Aleluia. Satanás perderá a peleja e cairá, será expulso do segundo céu para a terra. Aí ele vai voltar para aqui. E a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque Satanás desceu a ela com grande fúria. Misericórdia. É o que está escrito. Por quê? Porque quando a igreja adentrar os segundos céus, ela vai entrar nos segundos céus para passar pelo tribunal de Cristo, receber os galardões e adentrar para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia. Deus opera, irmãos, seguindo as leis estabelecidas na sua palavra. Ele não podia infringir as suas próprias leis e retomar a sua criação, o homem que foi criado, de forma ilegal. Até com o inimigo, Deus é correto. Satanás sabia disso. Assim ele enganou Adão e a Eva para obter a autoridade legal sobre toda a raça humana. Todo homem, mulher, criança, a partir dessa época, nasceu com uma natureza pecaminosa transmitida pelo pecado de Adão. O salmista Davi diz que ele foi concebido em pecado. Em pecado concebeu-me a minha mãe. É lá um embrião, lá no ventre da mãe, mas já é pecador. Essa criança aqui, pequenininha aqui, que está aqui, quantos anos ele tem? Sim. É um pecador. Igual a mim, que tem uns 52, vou fazer. A diferença é que eu tenho mais consciência de pecado do que ele.
Mas tem coisas que o pai e a mãe dizem, olha, não é assim, eu vou fazer assim. É a teimosia, o pecado já. Diz o livro do Gênesis, lá no capítulo 6, me falta agora um versículo, que o homem é mau desde a sua meninice. É tanto que a Bíblia diz, Salomão escrevendo no livro de Provérbios, ele diz, com a vara fustigarás ao teu filho, para espantar dele a malícia. Porque tem malícia, é astuto. Tem criança que quando está com a mãe tem um comportamento, quando está com o pai tem outro comportamento, e quando está com outra pessoa tem outro comportamento. Isso é astúcia, malícia da criança para conquistar alguma coisa. Mas rapaz, tem um menino na perreada, é tão quietinho, é uma tranquilidade. Mas lá em casa ele não para. Olha, malícia. E você pensa que ele não está entendendo, ele está entendendo tudo, e você está pensando, e ele está, olha, lhe enganando. Depois que Satanás enganou Adão e a Eva e tomou posse da raça humana, a comunhão entre Deus e o homem foi quebrada. A fim de restaurar essa comunhão, Deus imediatamente estabeleceu um plano de ação para reconquistar a humanidade. E esse plano de ação chama-se redenção. Por isso que Jesus, ele é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror. Ele é o Redentor. E a palavra redenção, você sabe o que significa a palavra redenção? Significa comprar de volta. Jesus veio comprar de volta aquilo que estava na mão do capiroto. Paulo escrevendo aos Colossenses, vamos ver aí, Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Dois, 13 e 14 de Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14 de Colossenses. E a vós outros, que estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Glória a Deus. Tudo que havia de acusação contra mim e contra você, Jesus cravou na cruz e disse, está perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora, isso acontece quando você crê, quando você confessa, se arrepende e diz, eu quero, Jesus, que tu entre na minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Aí entra agora aquilo que nós falamos no princípio, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a condenação foi sobre ele, e quando a gente recebe ele, a gente é absolvido dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. A redenção era um mistério oculto em Deus. Irmãos, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, eu vou contar a vocês uma história que aconteceu, um fato real, para vocês entenderem um pouco o que é essa questão da aliança de sangue. No século XVIII, houve um missionário muito conhecido, que vocês um dia, se vocês quiserem, vocês comprem esse livro e leiam.
publicado pela CPAD. Tem a história de um dos missionários da Inglaterra na África, no continente africano, por nome David Livingstone, século XVIII. Esse missionário foi enviado para a África para pregar o Evangelho, além de pregar o Evangelho, trazer cultura, entendimento, capacitação àqueles povos menos esclarecidos. David Livingstone era um homem extremamente preparado, tanto na área secular como na área espiritual. Pois bem, ele foi enviado. Naquela época não existia celular, internet. Então a comunicação era uma coisa dificílima. Eles se comunicavam por cartas, não é? Só que David Livingstone se embrenhou por dentro das matas da África. E por vários e vários anos não se tinha notícia dele. Eu vou contar essa história para vocês entenderem um pouco daquilo que Deus fez por nós, conosco, por nós. Isso foi um fato real. Aconteceu, de verdade. E a Inglaterra queria saber se o missionário estava ainda vivo, pois muitos anos sem ter notícia dele. Enviou para a África um explorador para procurar David Livingstone dentro da África. E quando enviou esse explorador chamado Henry Stanley, enviou com ele um africano que havia se formado na Inglaterra para ser o tradutor de Stanley na África. Porque como ele conhecia os idiomas da África, e Stanley não conhecia, ele precisava de um intérprete. E aí Stanley foi atrás do missionário David Livingstone. E quando chega na África, ele se depara, seu primeiro desafio depois de dias andando mata dentro, com o seu grupo, os carregadores. E além de tudo isso, Stanley, ele tinha uma doença no seu sistema digestivo. E ele precisava todos os dias tomar leite de cabra. E aonde ele ia, ele levava a cabra dele. Presta atenção. E Stanley mata dentro, alguns adoecendo por causa dos insetos que picavam, traziam doenças, febre e tantas coisas acontecendo. No que ele vai adentrando, ele se depara com uma tribo de africanos, que a maioria dos países africanos, eles vivem ainda naqueles mesmo sistema da antiguidade ainda, tribos e clãs. E isso fez com que Stanley fosse impedido de passar. Porque para passar pelaquela tribo, ele tinha que ter a autorização do chefe da tribo. E ele só passava se o chefe autorizasse. Se não autorizasse, ele era morto com toda a sua comitiva. E quando ele chega, que se depara com essa tribo, o tradutor, o intérprete dele começa a falar o que o chefe estava dizendo, passava para ele respondia, o intérprete passava para o chefe. Sei que depois de dias de diálogo, de conversa, passa, não passa, vai, mas não vai, o chefe da tribo propôs a ele uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. E disse o chefe, você vai escolher um do seu grupo. E eu vou escolher um da minha tribo para a gente fazer uma aliança de sangue. Para que você tenha direito a passar por aqui e a circular por dentro da África. Depois de dias de conversa, eles resolveram fazer essa aliança. Stanley escolheu como representante dele o seu intérprete, pois falava tanto a língua
de Stanley, o inglês, como falava as línguas tribais. E o chefe da tribo escolheu o príncipe da tribo. Eles pegaram um copo com suco de uva, cortaram, deram um pequeno corte no pulso, tirou o sangue do intérprete, colocou no copo misturado com o suco de uva. O príncipe da tribo também cortou o pulso e colocou lá o sangue dele, mexeram, o intérprete tomou e a outra metade o príncipe tomou. E quando eles tomaram, ali, um tomou o sangue do outro, estava misturado. Depois eles pegaram os pulsos e esfregaram um no outro, até o sangue se misturar entre um e outro. E depois colocaram em cima pólvora, para que ali parasse de sangrar e ficasse a marca, uma cicatriz, como se fosse uma tatuagem. Terminado o ritual, e dentro do que for acordado, porque antes de fazer, eles disseram que essa aliança não poderia ser quebrada de forma alguma, porque havia leis e normas a serem cumpridas. Se aquela aliança fosse quebrada, a pessoa que quebrasse receberia toda sorte de maldição sobre ela. E ele começou a espraguejar os tipos de pragas e doenças e maldições que viria sobre a pessoa que quebrasse. E Stanley perguntou para o intérprete: o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você quebrar a aliança que você fez com ele, a partir de hoje, tudo quanto ele proferiu vai vir sobre você. E o que foi que ele disse? Aí o intérprete disse: todo tipo de pornofonia, de doença, de miséria, de mazela que viria sobre Stanley se ele quebrasse a aliança. E no fim, após o acordo, ficou dito que aquilo que fosse de maior valor para aqueles que fizeram um acordo deveria ser doado para o outro. Ou seja, qual era a coisa mais importante que Stanley tinha para ele ali? A cabra. Porque a cabra era ela que fornecia o leite para amenizar a doença que ele tinha, que a história não diz que doença era, só diz que ele dependia do leite de cabra para amenizar a dor que tinha no estômago. E o chefe da tribo percebeu que a coisa mais importante para Stanley era aquela cabra que ele tinha. E ele disse, o intérprete disse: ele quer a sua cabra, porque ele percebeu que a coisa mais importante que você tem é a cabra. E ele disse: eu não posso dar a minha cabra, porque como é que eu vou ficar bom? Eu sinto dor 24 horas, a dor só passa quando eu tomo o leite dela. Aí o chefe relutou, disse: você tem que me dar a sua cabra. E vai, mas não vai. Terminou Stanley dando a cabra. E o chefe mandou buscar a coisa que ele tinha mais valiosa dentro da sua tribo, que era uma lança de guerra. E quando o chefe mandou buscar a lança, uma lança grande, revestida com fios de cobre, a Stanley disse: o que é que eu vou fazer com uma lança velha? Eu nem usasse isso. Mas o intérprete explicou a ele que aquilo era a coisa mais importante que aquele chefe tinha. Só que Stanley não sabia que aquela lança era conhecida em toda a África. Ele não sabia. E Stanley pegou aquela lança ainda com muita raiva. Eu dei a minha cabra. Como é que eu vou ficar dias sem tomar o leite? Eu vou morrer aqui, eu vou adoecer. Só que ele pegou a lança e foi. Mesmo assim, o mal foi embora com raiva. E quando Stanley chega em outra tribo, quilômetros e quilômetros e quilômetros depois, quando ele chega, que todos vê Stanley com a lança, toda a tribo se dobra diante dele e se prostra. E ele perguntou ao intérprete: por que todos estão dobrados diante de mim? Ele disse: porque você está com a lança do chefe, com o qual você fez a aliança de sangue. Aleluia. E eles estão perguntando: o que é que você quer?
disse, eu quero uma cabra. E o que foi que a tribo fez? Deu várias cabras para ele. Um monte de cabras. Aleluia, glória a Deus. Porque ele estava com a lança da aliança de sangue. O que foi que aconteceu? Stanley conseguiu andar em toda a África sem ser incomodado, nem questionado, nem perguntado por ninguém. Mas onde chegava, as pessoas se prostravam diante dele e o presenteavam. Aleluia. E ele perguntou, por que está acontecendo isso? O intérprete disse, por causa da aliança de sangue que você fez com o chefe, que é extremamente temido e respeitado em toda a África, e ele lhe deu o que ele tinha de maior valor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Resumindo a história, Deus nos deu o que ele tinha de maior valor. O sangue de Jesus Cristo foi derramado. Aleluia. E nós temos uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus. E hoje, irmãos, a autoridade dos céus repousa sobre nós. Disse Jesus em Lucas 10:19: eis que vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Nós estamos revestidos pela autoridade da aliança do sangue de Jesus. Por isso Satanás não tem poder sobre mim. Por isso Satanás não tem poder sobre você. Por isso Satanás não tem poder sobre a tua vida. Porque sobre a tua vida está o sangue da nova aliança. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz o livro do Apocalipse, Senhor, quem são esses? E como eles estão aqui? Esses são os que venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus que derramou sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso, irmãos, vale a pena ser crente. É verdade, Deus. Aleluia. Ser crente. Porque o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue da comunhão, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aleluia. Palavra viva de Deus. E se você guardar, se você viver, nada poderá com você. As pessoas podem até olhar para você e dizer que não é um nada. Pode olhar para você e lhe desprezar e lhe menosprezar. Mas quando você chega, o lugar treme. Você não está vendo, mas está sendo estremecido. Aleluia. Glória a Deus. O lugar estremece quando o crente que tem aliança chega. Vou contar um exemplo aqui a vocês que aconteceu comigo. Estava aqui na igreja, aqui, no culto. Eu não lembro se foi dia de doutrina ou foi dia de discipulado. Terminou o culto. Peguei um carro. Morava em Jardim Paulista ainda. E fui-me embora. Quando eu estou no caminho, o telefone toca. Aí eu atendo. Aí o irmão disse: Silvio, eu estou aqui com um eu dirigindo e falando no telefone. Estou aqui com um problema. O que foi, irmão? Estou aqui com uma mulher endemoniada. Você já orou? Já. E aí? Não sai não. Bota o telefone aí no ouvido dela, eu dirigindo. Eu estava dirigindo. Mas eu falei, aleluia! Glória Eu a falei no Deus. telefone, Satanás! Eita glória. Aleluia. A mulher estava lá toda trouxa demoniada, irmão, pelo telefone. Botou o telefone no ouvido da mulher. Em nome de Jesus Cristo, sai! Eita glória. Aleluia. Silvio, ela tá boazinha aqui. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Glória. Isso aqui é Deus, irmão. Aleluia. É o Deus que faz Eita, muito glória. mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Quando foi no outro dia, eu liguei, e aí, fulano? Silvio, rapaz, quando tu orou pelo telefone que tu falasse, na hora a mulher ficou boa. Como é que é isso? Eu disse, não é eu que faço não, meu filho, é a palavra de Deus. É a autoridade da aliança, é a autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus que está na vida daquele que tem compromisso com Deus. Aleluia. Amém? Amém. Por isso, seja fiel ao Senhor. Entregue-se completamente a Jesus. Aleluia. Não se entregue de pedaço, não, se entregue por inteiro. Amém? Amém. Consagre sua vida, busque. Sirva a Deus com fidelidade. Você assistiu o culto, amém, mas se estiver em casa, está lá fazendo seus afazeres, em vez de você estar assim, vendo televisão, liga lá no canal, eu vou ouvir a pregação de ontem. Faça lá seu comentário, espalhe a mensagem, mande o canal para as pessoas, se inscreve aí, irmão. Manda para o crente, manda para o não crente, manda para o desviado, para o que está afastado. Ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que vai te libertar. Tem pessoas que ficam adiando o seu milagre. E como é adiar o meu milagre? Assim, deixa eu resolver um problema. Você não vai resolver, não. Deixa eu resolver uma situação que depois eu aceito, Jesus. Meu filho, a Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo Ele fará. Aleluia. É Ele que faz. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na quinta-feira nós teremos o nosso CIR